Amém? Glória a Deus. Meu amado, Deus colocou uma palavra no meu coração para essa quinta-feira. E eu quero compartilhar ela com você. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Lucas 22, a partir do versículo de número 24. Nós vamos projetar aqui atrás, mas se você está com a Bíblia, abre ela. Se você traz caneta, minha Bíblia é toda rabiscada, meu irmão. Deus vai falando, eu vou escrevendo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. E ele lhes disse: mas agora vocês têm bolsa. Se vocês têm bolsa, levem-na, e também um saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Amém? Glória a Deus. Meu amado, esse diálogo de Jesus, e preste atenção para que você receba cada detalhe daquilo que Deus quer ministrar no seu coração. Esse diálogo de Jesus com seus discípulos foi feito quando Jesus fazia a última ceia com eles. Jesus mandou eles preparar um lugar. Eles encontraram uma casa, prepararam num cômodo daquela casa um momento de ceia, de comunhão entre eles com o Senhor. E a Bíblia diz que, assentados naquela mesa, eles começaram um diálogo com Jesus. E aqui a Bíblia diz, a partir desse momento que nós lemos, a Bíblia diz que surgiu uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria considerado o maior entre eles ali. E a Bíblia diz que Jesus deu a eles um exemplo a partir do que ele era, de como ele se comportava. Ele, o Rei dos Reis, o Deus de toda a glória, o Filho de Deus, majestoso, maravilhoso. E ele disse: olha, se alguém podia querer ser adorado, se alguém podia querer ser exaltado, era eu. Mas eu estou dando um exemplo para vocês. O maior não é aquele que é servido, o maior é aquele que veio para servir. E Jesus fala com eles: esse é o exemplo. Eu vim para servir. Então, não deixe Satanás encher o coração de vocês com vaidades humanas. Não deixe o inimigo encher o coração de vocês com presunção humana sobre o tamanho que vocês têm na obra, sobre o quão importante vocês são
para a sequência da obra de Deus. E ele disse, não, esqueçam isso, porque o maior nesse reino é aquele que se fizer o menor entre todos, é aquele que estiver disposto a servir, que estiver disposto a ajudar. O maior não é aquele que está pregando no altar, aquele que está lavando o banheiro da igreja, que está recebendo na porta, que está varrendo o quintal da igreja. Todos são tão importantes quanto, basta apenas estar disposto a servir. A servir. Jesus falou servir. E aí Jesus fala assim, não se preocupem com querer ser exaltado, com querer receber algo, querer receber glória. Jesus falou assim, vocês não fazem ideia do que o meu Pai preparou para vocês. Ele disse assim, o meu Pai me deu um reino, e eu vim aqui embaixo para fazer sabe o que? Jesus falou, o meu Pai me designou um reino, para mim, o reino do meu Pai está nas minhas mãos. Jesus falou assim, e eu vim aqui embaixo, quem servir mais vai receber o que eu tenho para dar. E o que eu tenho para dar é o seguinte, o meu Pai me deu um reino, e eu agora estou pegando esse reino e estou entregando ele na mão de vocês. E ele disse, olha, e na vida futura, vocês vão receber muito mais ainda. Jesus falou assim, essa glória que muitas vezes vocês estão buscando aqui agora, não se preocupa com isso, se preocupa em servir, porque vai chegar uma hora, Jesus falou, vai chegar uma hora que vocês vão sentar na mesa comigo no meu reino, para comer, beber, e vocês vão se assentar em tronos, e vão julgar as 12 tribos de Israel. Por isso que a Bíblia diz que nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos feitos príncipes e sacerdotes, mas não do padrão desse mundo, e não para esse mundo. A gente passa a ser príncipe e sacerdote no reino de Deus, no reino dos céus. Sobre a nossa vida, quando a gente recebe a Jesus, a gente recebe junto uma autoridade que vem do alto, que essa terra não pode dar para ninguém. Só Deus pode passar essa autoridade para a nossa vida. Nisso desse ano, preguei uma palavra. Primeira reunião da Associação dos Pastores da cidade. Foi aqui na Igreja Evangélica Quadrangular, em cima do BH. Me chamaram para pregar uma palavra lá, na primeira reunião do ano. E Deus me deu uma palavra, onde que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída do alto. E aí, eu preguei a palavra dizendo, olha, a Bíblia diz que toda autoridade é dada do alto, não todo cargo. Está cheio de gente que tem cargo e não tem autoridade moral, espiritual nenhuma. Por quê? Porque cargo o homem dá, cargo o homem elege, o homem escolhe, o homem levanta, mas autoridade só o alto dá ao homem. Autoridade só Deus que libera. E para ter autoridade aos olhos de Deus, tem que andar na palavra dele, tem que servir como ele serviu, tem que seguir o caminho, as pisadas dele, para que a gente receba essa autoridade do alto. E é essa autoridade do alto. Sabe por quê, meu irmão? Satanás não reconhece, e Satanás não teme, e Satanás não respeita cargo entregue por homens. Satanás só reconhece a autoridade que Deus libera do céu. A autoridade que vem do céu. Então Jesus falou com eles, olha, não se preocupem, porque vai chegar essa hora que vocês vão estar numa posição maravilhosa, que vocês vão estar sendo servidos, que vocês vão receber a recompensa pelo serviço de agora. E aí, entra num versículo que me chama a atenção. Porque no meio da discussão que havia sobre quem era o maior, depois de falar isso, Jesus vira para Pedro e fala, Simão, Simão. Sabe por que Jesus falou isso? Com certeza, meu irmão, quem puxou essa discussão foi Pedro. Por quê? Porque
Porque estavam lá todos os discípulos. E Jesus ouviu a discussão e foi explicando como funcionava. Mas depois de explicar, Jesus virou especificamente para Pedro e falou assim: Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirá-los como um trigo, mas eu orei por você. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, não enfraqueça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Aí, meu irmão, quanto mistério aqui nessa fala de Jesus. Presta atenção, vou começar do fim. Pedro já andava com Jesus há um tempão. Pedro já era discípulo de Jesus. Pedro já tinha ouvido pregações de Jesus, participava de todos os cultos de Jesus, viu Jesus fazendo milagres, era um dos 12 de Jesus, e Jesus virou para ele e falou assim: quando você se converter, porque você não converteu ainda. Aí Jesus tinha dito para ele: Pedro, Pedro, Simão, Simão, cuidado com o ego, cuidado com querer a exaltação do lado de fora, cuidado com a vaidade. Sabe por quê, Simão? Porque Satanás me pediu para peneirar vocês igual trigo. Sabe o que significa isso? Sabe o que acontece quando o trigo é peneirado? O trigo é jogado na peneira e ele é peneirado para quê? Sabe para quê, meu irmão? Pega aí. É peneirado para casca sair e ficar só a semente. Quando Jesus falou: Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês. E depois ele diz para Pedro: quando você se converter, sabe por quê? Jesus está dizendo: Pedro, vocês estão andando comigo. Vocês já foram fazer missão no meu nome. Eu mandei vocês ir pelos vilarejos de 2 em 2. Vocês estão ouvindo eu pregar. Vocês estão vendo eu fazer milagre. Mas Satanás conhece o coração de vocês. Satanás sabe o que vocês têm feito que eu não tô, quando eu não estou perto. Satanás sabe exatamente quem vocês são hoje ainda. Por isso ele me pediu para sacudir vocês, para a casca cair e vocês serem envergonhados pela verdade que ainda está dentro do coração de vocês. Satanás me pediu para bagunçar a sua vida, para revelar de verdade quem você ainda é. Porque eu sei, Pedro, que você ainda não se converteu. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, meu irmão? Quantas pessoas estão nas nossas igrejas? Já ouviram milhares de pregações, viram milagres, ouviram falar de milagres, põe música no celular e adora, e grita, e fala, mas que ainda não se converteram. E que se Satanás tiver autorização de Deus de sacudir elas, a casca vai cair, vai revelar o que é de verdade. O que está por dentro. Aí Jesus falou assim: Pedro, Satanás queria sacudir vocês para expor de verdade o que ainda está no coração seus. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Ah, meu irmão, você faz ideia de quantas vezes Satanás chegou, André, e falou: Deus, deixa eu tocar nele, para ver o que vai acontecer. E Jesus, que é o nosso intercessor, estava lá ao lado do Senhor, orando pela nossa vida, pedindo para que a gente não fosse tocado, que a gente não fosse surpreendido pelo mal, para que a gente não recebesse a paga pelos nossos pecados. Você tem noção, meu irmão, quantas vezes, João, Satanás, porque a Bíblia diz que ainda hoje Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Não é só um caso não, meu irmão. Ali a Bíblia está falando de Pedro. Jesus falou: Pedro, Satanás me pediu para tocar em você,
para ver você murmurando contra Deus, para ver você blasfemando contra Deus, porque você ainda não se converteu. E não foi a primeira vez, não. A Bíblia diz que um dia Deus está lá em cima, e Satanás chega de rodear a terra. E de onde vens? Para onde eu venho? De rodear a terra e passear por ela. E aí Deus fala assim: vistes o meu servo Jó, servo justo e fiel, que se desvia do mal? O que Satanás pede? Vanete, Satanás vira para Deus e fala assim: deixa eu tocar nele, que vai revelar quem ele é de verdade para o Senhor. Só que Jó era verdadeiramente um homem de Deus. E aí Deus fala assim: só não toca na vida dele, o resto pode ir lá e fazer o que você quiser. Está entendendo, meu irmão, o reino espiritual? Jó não era mais importante que você. Pedro não era mais importante que você. Deus amou a Jó e a Pedro tanto quanto te ama. A sua conversão é tão importante para Deus quanto era a conversão de Pedro, de Jó, de Lucas, de João, de Mateus, de todos eles. Então, meu irmão, não pense você que Satanás não está nem aí para a sua vida. Não, Satanás está o tempo inteiro pedindo a Deus: deixa eu tocar nela para ver se é de verdade. Deixa eu tocar nela para ver o que vai acontecer. Está lá na igreja, o Cristo sobe no altar lá e prega: deixa eu tocar nele para ver se é de verdade. Deixa eu peneirar ele para tirar a casca, para revelar o que está lá dentro. E é por isso que Jesus falou assim: ó, você, Pedro, precisa se converter. A conversão não é algo externo, não é a casca. A conversão é algo que acontece aqui dentro de nós e muda a nossa natureza, muda a nossa essência. Quando você tira a casca de alguma coisa, você revela a essência daquilo que está ali dentro. Quando você olha para um fruto qualquer, uma semente qualquer, quando você olha a casca, você não consegue ver lá dentro. O amendoim, quem já comeu aquele amendoim que a gente compra em feira? Vem assim, não vem num negocinho assim, não é, Joãozinho? Você consegue ver o amendoim lá dentro sem tirar a casca? Não. Então tem que tirar a casca para ver se está podre, se está bom, se está vermelhinho, ou se já foi embora, se já não presta mais. Por isso que a gente tem que estar preparado não só aqui do lado de fora, mas aqui dentro. Tem que ter conversão verdadeira aqui dentro. E o crente verdadeiro, ele se desvia do mal. O crente verdadeiro, ele fortalece os irmãos com a fé dele, com o exemplo dele, com a caminhada dele. O crente, olha o que Jesus falou. Jesus falou: Pedro, Satanás queria tocar em você, para expor para todo mundo quem você ainda é, mas eu orei ao meu Pai para que isso não fosse permitido. Por quê? Porque eu quero que quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Quem é convertido de verdade, fortalece quem está perto. Porque a pessoa olha para ele e vê ele andando no caminho certo. A pessoa olha para ele e num ambiente onde todo mundo fala mentira, ele fala a verdade. Aí ele fortalece aquele que quer caminhar pela verdade. Quando todo mundo fica usando a igreja como se fosse um clube social, eu vou quando eu quiser, eu vou quando eu não tiver nenhum outro compromisso, eu vou quando sobrar tempo. O crente convertido verdadeiro, ele vai para a casa do Senhor, porque a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele vai para a casa do Senhor, e quando aquele que está buscando se fortalecer na fé, vê ele indo para a igreja, fortalece no irmão o desejo de ir também. Já dei esse exemplo aqui algumas vezes, não sei se os que chegaram recentemente na igreja já ouviram. Meu irmão, eu comecei a pregar
ele até baixou a cabeça ali. Eu comecei a pregar nos cultos durante a semana dessa igreja. Eu comecei a vir frequentar graças a um irmão convertido. Porque eu ficava na minha casa durante a semana e eu, vizinho do Joaquim, levanta a mão aí, Joaquim. Levanta a mão, irmão. Não precisa ficar com vergonha, não. Levanta a mão alta. Dá uma salva de palmas pela vida do Joaquim, meu irmão. Glória a Deus. Tem mais gente convertida aí na igreja, meu irmão. Estou contando o meu testemunho. E eu ficava durante a semana em casa. Eles tinham um trabalho aqui que era ainda pequeno. Era uma reunião de oração, um culto menor e tal. E aí eu ficava de segunda a sexta em casa. Só vinha na igreja no final de semana. E eu, vizinho dele. Aí minha casa tinha 2 andares assim. Aí uma quarta-feira, era quarta-feira ainda, eu estou na janela. Aí eu vi o Joaquim, e eu já tinha ouvido falar que eles vinham na quarta-feira fazer uma reunião de oração, um culto aqui. Ele mais alguns homens. E aí eu estou lá na janela, uma quarta-feira, Joaquim sai da porta da casa dele, com a Bíblia debaixo do braço, sai, passa em frente à minha casa, indo para a igreja. Na hora que eu vi ele indo para a igreja, o Espírito Santo falou assim comigo: o que você vai ficar fazendo na sua casa? Seu lugar é lá. Na outra quarta-feira, eu vim. E isso já vai, era 2009 mais ou menos, 16 anos. Em pouco tempo, Deus me trouxe, em pouco tempo, eu estava ajudando os irmãos na obra do culto da semana. Depois Deus me colocou à frente desse trabalho. Nisso já vai para 13, 14, 15 anos. Que todo culto durante a semana está sob a minha responsabilidade aqui na igreja, com a ajuda de muitos irmãos que vão se revezando, e que eu venho na igreja todo meio de semana. Era quarta, já foi sexta, passou para quinta, tem muito tempo que é quinta agora. Mas o que aconteceu? Um crente convertido. Quando eu vi o crente convertido, a fé dele me fortaleceu. E a gente já teve culto aqui durante a semana, com a igreja com 200 pessoas, 250 pessoas. Aí tem dia que tem 20, tem dia que tem 50, tem dias que tem 80, tem dia que tem 40, tem dia que tem 60, não importa. Mas toda semana, durante a semana, aquela porta está aberta para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Um crente que se converteu, me fortaleceu. Então Jesus falou: Pedro, quando você se converter, fortaleça seus irmãos com seu exemplo. Fortaleça seus irmãos com a sua fé. Fortaleça seus irmãos com o caráter que Deus vai te dar quando você se converter. E aí, a Bíblia diz que Pedro, ainda assim, e a prova de que não era convertido, Pedro, não, eu já estou pronto. Meu irmão, quem está convertido sabe que nunca está pronto. Não, já estou pronto para encarar o que der e vier. Eu vou para a morte. Jesus falou: Pedro, ainda essa noite, você vai me negar 3 vezes. E olha o que Jesus diz na sequência. Jesus diz assim, ó: uma vez eu enviei vocês para fazer a obra. E eu falei com vocês, não precisa levar nada. Por quê? Porque vocês vão ser sustentados nesse caminho. E não vai ter tantas necessidades. Jesus falou com eles assim, ó, versículo de número 35, para quem quiser acompanhar, se quiser projetar aqui. Diz assim, ó: então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa para vocês? Numa viagem missionária que Jesus mandou eles? Eles falaram: não, Senhor, não faltou nada. O Senhor falou para a gente não levar nada e não faltou nada. Aí Jesus, presta atenção aqui agora, para você entender. Aí Jesus, quando estava chegando a hora dele ir para o céu, e estava chegando a hora da cruz do Calvário, porque a história da humanidade, ela é dividida em antes e depois de Cristo. Do nascimento até a morte dele.
como estava chegando a hora da cruz do Calvário, e a Bíblia diz que a cruz, o Cristo crucificado, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, ou seja, o mundo não compreende o sacrifício de Jesus, e por não compreender o sacrifício de Jesus, não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, sabendo que estava chegando a hora da cruz, Jesus falou assim, ó, antes... eu falei com vocês que não precisava levar nada, porque ia ser tranquilo, vocês iam ser bem recebidos. Aí Jesus falou assim, ó, mas agora se preparem, porque eu estou indo para a cruz e está chegando a hora de dividir esse mundo ao meio, e a partir de agora se preparem. Quando forem fazer algo, pode levar a bolsa, pode levar a sandália, pode levar o que precisar. Se não tiver uma espada, vende a capa e compra a espada, porque a partir de agora, da minha crucificação, é guerra entre o céu e as trevas. A partir de agora é guerra. O mundo aí fora está no meio de uma guerra espiritual, meu irmão. Vai anunciar essa palavra aqui, tudo que está pregado na Bíblia. Vai para a praça, como as pessoas fazem. Tem uns irmãos aqui que pregam lá na praça e oram na praça. Vai falar, entra numa faculdade aí federal e vai falar lá o que a Bíblia diz sobre homossexualismo, o que a Bíblia diz sobre feitiçaria, bruxaria. Vai lá falar, que você vai ver o inferno inteiro vindo sobre você, processo, calúnia, difamação. Por quê? Jesus falou, por quê? Porque se rejeitaram a mim, também vão rejeitar vocês. E é guerra, e vocês têm que estar preparados para a guerra. E não pode ir para a guerra se não tiver convertido, porque senão Satanás vai te balançar e a casca vai sair, você vai ser envergonhado. Quem vai para a igreja tem que se converter ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que entregar a vida de verdade. A Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, e aquele que fazia alguma coisa errada não faça mais. Por quê? Porque você vai precisar de autoridade espiritual. E na hora que Satanás vem, não adianta você apresentar crachá da igreja A, B ou C. Não adianta você falar que sabe cantar 50 louvor que você decorou. Não adianta você falar que tem a Bíblia na estante da sua casa. Não, Satanás só reconhece a autoridade liberada do céu. E a autoridade do céu, Deus libera só para aqueles que se converteram de verdade, que mudaram a essência, que Satanás sabe quem é. Outro dia pregando aqui eu falei disso. Quando Paulo saiu para fazer a obra missionária dele, chegava nos lugares e repreendia o demônio. E a Bíblia diz que chegou num lugar, tinha uma jovem endemoniada que ficava fazendo adivinhação. E Paulo, os apóstolos chegaram e repreenderam o espírito de adivinhação. E o espírito foi embora daquela jovem. E a Bíblia diz que alguns homens que viam esse agir do poder de Deus na vida dos discípulos, falaram assim, não, nós vamos fazer isso acontecer também. Nós vamos expulsar demônio também usando o nome de Jesus, de Paulo e de não sei quem. E aí chegaram para um endemoniado e falaram assim, ó, nós ordenamos que você saia no nome do Deus de Paulo, do nome do Deus de Jesus. Aí a Bíblia diz que o diabo virou para eles e falou assim, ó, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas e vocês? E Satanás partiu para cima deles e deu um couro neles, envergonhou eles. Sabe por quê? Porque Satanás sabia a essência, não tinha autoridade verdadeira. Por quê? Porque usava o nome de Jesus, quiseram usar o nome de Jesus, quiseram usar a fórmula de Paulo, mas eles não eram convertidos. E aí o que Satanás fez? Jesus não intercedeu por aqueles homens, Satanás foi lá e
peneirou eles como trigo, tirou a casca deles, expôs eles em praça pública. É disso que Jesus estava falando com os discípulos, porque os outros discípulos estavam no mesmo ambiente que Jesus estava ensinando a Pedro essas coisas. Depois da discussão, Jesus falou: Pedro, Pedro, baixa a sua bola, porque nem convertido você é ainda, e Satanás quer botar a mão em você, mas eu que orei. E Jesus diz aqui ainda, versículo de número 37, Jesus vira e fala assim para eles: sabe por que vocês têm que levar, a partir de agora, estar preparado para a guerra? É guerra, viu, João? O João sempre fala, estamos em guerra, amém? Estamos em guerra, não se esqueça disso. Não acha que Satanás não está nem aí para você, que ele é bonzinho, que doce ele não vai lembrar. Não caia nessa mentira. Aí Jesus, no versículo 37, Jesus diz assim, ó, depois de falar com eles: antes não precisava levar nada, agora se você não tiver uma espada, vende sua capa e compra uma, porque a partir de agora é guerra. Aí Jesus fala assim, ó, por quê? Porque está escrito que eu serei contado entre os transgressores. Jesus falou assim, olha, a mensagem que eu prego, ela vai ser contra a ordem do mundo. Os valores que eu vim ensinar do reino dos céus não são os valores que esse mundo valoriza, que esse mundo aceita. Jesus falou, eu vou ser contado como um transgressor. Então se preparem. Estejam preparados para essa batalha que está diante de vocês. Porque o que Deus quer é que a gente se converta, para que a gente tenha autoridade de verdade, para que Satanás não toque na nossa vida e não exponha a nossa vergonha. Muito simples, dá um exemplo que eu vi hoje, estava até rindo com a minha esposa antes de vir para o culto, estava vendo no Instagram, os sites todos mostrando hoje, estava tendo um show de uma banda famosa de rock, não sei, na Europa ou nos Estados Unidos, ontem, e aí Está em todos os jornais aí na internet. Aí não sei se alguém aqui viu. Aí um CEO riquíssimo de uma empresa bilionária, ele, o CEO da empresa, ou seja, o gestor da empresa, estava no show com a amante. E a amante é a chefe dos recursos humanos da empresa. E ele é casado, tem 2 filhos. E está no show, uma multidão, tudo escuro, e ele pensou, ninguém vai ver. E aí abraçadinho com a amante lá no show, eis que no show, telão. Esses grandes shows é cheio de telão, é ou não é? E a câmera cada hora pega um rosto, pega um, pega outro. Quem viu essa história aí hoje na internet? Aí, ó. E a câmera pega um, pega outro. Eis que a câmera do telão filmou quem? O CEO abraçadinho com a amante. E aí na hora que eles olharam e viram que ele estava no telão, se soltaram, ele virou, ela virou para lá. Só que ele era um cara extremamente conhecido no país, porque ele é o diretor de uma empresa bilionária. Satanás pegou ele e peneirou ele, tirou a casca dele e expôs a essência dele para o mundo inteiro ver. Imagina a vergonha dele na casa dele hoje. Imagina. Agora e o cara nem crente não é. Agora você imagina o desejo de Satanás de botar a mão em um de nós, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe que se pegar um de nós, um monte atrás desvia. Por quê? Porque Jesus falou que quando a gente se converte, a gente fortalece os irmãos. Então se a gente cai, se a gente é exposto, a gente enfraquece um monte de irmão. Você está entendendo o que Deus está te falando aqui nessa noite? Deus está te dando essa palavra. Me deu essa palavra. Para que a gente seja de verdade. Para que a gente se converta de verdade. Que a gente viva o evangelho de verdade. Para que a gente seja guardado por Deus de verdade. Porque a nossa essência, quando é revelada, ela tem que mostrar algo que vai fortalecer os irmãos.
Quem está entendendo o que Deus está falando? Quando os seus segredos forem revelados, a sua essência tem que ser como a de Cristo. E a surpresa que as pessoas vão ter vai ser uma surpresa boa. Eu não sabia que a Denise fazia essa coisa tão legal pelo próximo, pela família. Eu não sabia que o Roberto tinha esse hábito tão bacana, tão legal, que ajuda o outro. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Porque Deus quer levantar uma igreja poderosa nos nossos dias. A coisa que eu mais tenho orado e pedido a Deus. A gente está no monte toda terça-feira. É a coisa que eu mais peço nas minhas orações individuais no monte, que eu tenho mais pedido na minha casa quando eu oro, é que Deus manifeste o poder dele nesse lugar. Porque a Bíblia diz que os sinais acompanham a palavra que é pregada. Então não pode parar só na pregação da palavra. A gente prega a palavra e Deus vem com os sinais, curas, milagres, maravilhas, libertação, batismo com o Espírito Santo. E o poder de Deus vai sendo liberado e nos enchendo e nos dando a autoridade espiritual nessa terra.